Olá, vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus, né? Estamos lendo o livro de Romanos. Bom dia para você, ou boa tarde ou boa noite, no seu horário que você vai assistir, mas estamos aqui nesse momento fazendo essa transmissão para lermos juntos a palavra de Deus neste sábado, tá bom? Então, abra sua Bíblia em Romanos 4. E vamos ler juntos, vamos ver o que o Senhor tem para falar comigo e com você nessa manhã, tá bom? Tão especial, né, em que estamos vivos, né, temos tudo para agradecer a Deus e nada melhor do que começar o dia, né, ouvindo a palavra de Deus, que Ele tem para falar conosco através da Bíblia Sagrada. Então, abra em Romanos, que fica lá no Novo Testamento, né, você que não tem muita prática, então fica no Novo Testamento, e o título de Romanos 4 diz assim, o exemplo de Abraão. Aí o início diz assim, quando Deus fez a sua aliança com Abraão, o pai do povo de Israel, ele deu a circuncisão como sinal da aliança, a prova de que os judeus eram um povo escolhido. Mas Paulo mostra que Abraão já tinha sido aceito por Deus antes de ser circuncidado, o que quer dizer que a circuncisão não é necessária para que alguém seja aceito por Deus, né? Então, o prefácio fala sobre isso e agora a gente vai começar lendo o primeiro versículo, diz assim: Então, o que é que podemos dizer de Abraão? O antepassado de nossa raça. O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivos para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. 3. Pois o que é que a Escritura Sagrada dizem? Elas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O crer em Deus fez com que Deus aceitasse Abraão. 4. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. 5. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse, olha o que Davi falou, está escrito aqui na Bíblia: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Aleluia. 8. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. 9. Será que essa felicidade que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? O que você acha? Continuando. É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados, pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou, tá? Então não é por ser judeu, não é por ser circuncidado que Deus aceita, é porque ele creu nele, né? 10. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. Bom dia, você que está chegando. Estamos lendo Romanos 4. Pegue sua Bíblia, acompanhe. Estamos no versículo 11, tá bom? Esse vídeo daqui a pouco está no nosso canal no YouTube. Um abraço, Samuel. Bom dia.
No Romanos 11 fala assim: ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Então, nosso pai na fé é Abraão, que creu primeiro. Amém? 12. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão. O nosso pai viveu antes de ter sido circuncidado. Então, é a fé que faz a diferença, né? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se crê. Amém? Continuando a leitura, leia aí agora, vamos ler Romanos 13, promessa e fé. Vamos ver o que Deus está falando aqui na Bíblia. Ele fala assim: Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. 14. Pois se aquele que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor. 15. Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. 16. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. 17. Como diz as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existe, que exista e que não exista. 18. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivos para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os meus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos. Olha só. Mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, para você que está passando por dificuldades, né? A Bíblia Sagrada ela é muito clara em algumas coisas e daqui a pouco a gente vai comentar esse texto que a gente está lendo. 20 agora, estamos lendo Romanos 4, versículo 20 agora. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. Ele foi ressuscitado, a fim de que
nós fôssemos aceitos por Deus. Aleluia! Acabamos de ler Romanos 4. E ele fala claramente aqui sobre a fé, né? A fé é uma palavra tão pequenininha, mas é algo tão poderoso e algo tão difícil, né? Você que é crente aí, que já passou por alguma situação que até você achou que estava só, né? E a fé é fundamental nesse momento, né? Mas quando as pessoas, nós vamos visitar alguém que está passando por alguma situação, e nós somos cristãos ou não, nós falamos, olha, você precisa ter fé, né? Você precisa crer, tal. Mas falar é fácil. Agora, quando você estiver passando por uma situação que você precisa ter fé, você vai ver o quanto é difícil isso, né? Mas Abraão, ele diz aqui no texto que ele estava em dificuldade. Ele estava em um momento que ele poderia não ter fé, mas ele acreditou. E é por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós cremos, que nós conhecemos esse Jesus, porque ele creu, né? Porque foi passando e chegou até nós essa salvação, né? Aí ele fala aqui no final que Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então, a ressurreição de Cristo naquela cruz, depois que ele morreu, ele se ressuscitou, é que nos fundamenta a ter realmente esse perdão de Cristo. Creio nisso, né? Nós cremos nisso. É nisso que eu acredito, né? Que Jesus veio, morreu, me perdoou através do seu sangue naquela cruz. E é esse Deus e é esse Jesus que eu anuncio para você, que há esperança, tá? E você que está aí passando por momentos difíceis, talvez que, como eu já passei em 2014, será que Deus está ao meu lado? Será que realmente Ele está ao seu lado? E Ele precisa saber se você realmente crê nele, né? É nas provações que realmente Deus nos prova. Porque, gente, é muito fácil dizer que tem fé, que acredita em Deus, quando tudo está bem. Mas quando falta o chão, né? Quando algo acontece que você fica, né? Aí o Covid, quando alguém que está, como é que a gente fala? Internado, ou alguém morre, será que Deus, né? Então creia, a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Então tudo está sob o domínio de Deus. E a gente orando ou não, muitas das vezes as pessoas acham que o milagre é só a cura, né? Mas de uns tempos para cá, Deus tem mostrado através de pregações do meu esposo, de amigos falando, o milagre não é só a cura. E a pessoa está aqui conosco. Ela pode ser curada espiritualmente e ir embora, estar ao lado do Pai, que é o melhor lugar do mundo, certo? Então vamos crer nisso. Nem sempre o fato de estar vivo é um milagre concretizado. O milagre pode ser você ser curado espiritualmente e ir embora, né? E eu creio nesse milagre também. Eu queria deixar isso para você. Creia que o milagre não é só a cura da carne, do corpo, mas existe o milagre da salvação, que é o mais importante. Que era isso que Jesus fazia, né? As pessoas, ele dizia assim, seus pecados foram perdoados. Aí o cara olhava assim, sim, e aí? Eu quero ver, né? Então hoje não é diferente. As pessoas não querem o milagre da salvação, do perdão dos pecados. As pessoas querem um milagre de cura, né? De algum acontecimento extraordinário. Mas o maior milagre eu queria deixar hoje nesse vídeo para você é a salvação e é o perdão dos pecados. Só Jesus pode perdoar você e a mim e nos levar de novo para morar com
com Jesus um dia na glória, tá bom? Um beijo, vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pela leitura de Romanos, em que salientou muito bem a fé que precisamos ter. Amém? Oremos nesse momento. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma leitura. Espero, Senhor, que essa leitura chegue aos ouvintes e toque os seus corações, como tocou o meu. Obrigado, Senhor, porque a fé, Senhor, é algo extraordinário. E Abraão foi o nosso pai na fé. E é por isso que cremos, Senhor, em Jesus Cristo, na salvação, através da fé, Senhor. Porque não vimos, mas cremos, Senhor. E a tua palavra diz que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Crerão, né? Obrigado por fazer parte desse povo escolhido também pela fé, Senhor. Cremos em Jesus Cristo e estamos aqui. Abençoa essa pessoa que está aí ao outro lado vendo, que a tua palavra possa encontrar um lugar no seu coração, que ela possa entender, Senhor, que a melhor coisa do mundo é a salvação das nossas almas, Senhor. Sei que o pecado não deixa, Senhor, que nós vejamos isso, queremos ver algumas coisas concretas, né? Assim como eu esqueci o nome do que quer ver, Senhor, para crer. Não, Senhor, precisamos crer e caminhar. Obrigado por mais um dia de vida, obrigado pela saúde, obrigado por todos aqueles que estão tendo o privilégio, Senhor, de assistir esse vídeo e estarem bem ou vivos. Abençoe e cura a alma daqueles que vão assistir. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo visite e cure a alma desse ouvinte nesse momento. É isso que eu te oro, te agradeço, neste sábado maravilhoso. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado pela companhia, um beijo e até a próxima. Se puder, compartilhe o vídeo e daqui a pouco se inscreva no nosso canal, Ranildes Barros. É um livro da leitura da Bíblia. E se puder, nos ajude, se inscreva, assista, comente os vídeos lá. E que Deus te abençoe e que Ele fale ao seu coração sempre, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Um beijo. Tchau. Até a próxima.